Meu muito obrigado à disponibilidade e aceitação do convite pela professora Jian, da Universidade de Tsinghua, em Beijing. Nosso primeiro contato de caráter acadêmico via PROPUR e que esperamos seja profícuo, parece com grande potencial de uma relação duradoura, na medida em que as instituições têm interesse no intercâmbio. Essa é a última atividade pública do seminário dos 50 anos que o PROPUR completou em 18 de março deste ano, para o qual estavam prevista um conjunto de atividades presenciais ainda, em março, abril, e que passou pelo processo de adaptação em função da pandemia internacional que ainda vivemos. Assim, então, se organizou o Semanário PROPUR 50 anos virtual para mantermos as atividades, e ele vem funcionando de modo bastante intenso, com discussões absolutamente relevantes, seja no sentido do intercâmbio internacional, seja de resgate da história e da memória do próprio programa, trazendo contribuições dentro de um escopo geral, não só de celebração, mas também de projeção de novas perspectivas, parafraseando o professor Franciscone, um dos fundadores do programa, para, quem sabe, para uma orientação pelas próximas décadas do PROPUR. Como eu já comentei, enquanto esperávamos o ingresso da professora Jian, a professora Jian é professora do Departamento de Planejamento Urbano e Design da Universidade de Tsinghua, em Beijing, a nossa antiga Pequim. É a maior universidade na China e tem uma relação estabelecida até o momento na América do Sul apenas com a Universidade Católica do Chile. Então, inclusive, do ponto de vista continental, também é uma situação bastante particular o início deste contato, que esperamos seja promissor. A professora China vai apresentar uma lecture, né? Uma palestra, uma conferência, dividida em duas partes, conforme o professor Tarson falava com ela antes aqui, enfim, vocês puderam ver. E o título da palestra é China Gomes, Urban, Academic and Practice. A China se torna urbana, academia e prática. Passo a palavra e já agradecendo muito a disponibilidade e interesse do professor Tarson, que falava um pouco antes do contato que ele já teve com a realidade chinesa e com a universidade chinesa, em outra atividade, alguns anos atrás, de fazer a tradução e a conversação inicial como debatedor com a professora Jian, a quem agradeço profundamente. Welcome, Professora Jian, and Tarson, please introduce. Professor Liu, Eber was presenting the event. It is the 50th anniversary of our program, one of the main postgraduate programs in Brazil, and he made a brief history of our relationship with China, what we already developed, and he presented you. So he is passing the word for you here, and he
made a brief presentation of yourself and what you're going to tell us, okay? Okay, thank you very much, Professor Marzulo, and also thank you very much, Professor Tarson, for your translation. It's my pleasure to be invited to give this lecture at the special moment of the 50th anniversary of PROPUR. And also, I'm glad to work together with you to try to set up a kind of link for the future collaboration between China and Brazil. And of course, I should send you last sentence. Okay. Yeah, last sentence. I would like to bring my warmest congratulations for the 50th anniversary of PROPUR. Yes, please. Então, ela agradece as palavras do Eber, falou, né, sobre o contato que desenvolveu com a gente, disse que são muito interessados, está muito agradecida de ter sido convidada para o evento e eles estão muito interessados em pensar nas futuras possibilidades de cooperação entre o PROPUR e a Tsinghua University, e eles, inclusive, estão vendo isso como um primeiro passo para futuros desdobramentos. Please go on. Okay, so what I'm going to talk is to give you some information about urbanization in China, particularly in the past 4 decades, as well as the planning education at my school, School of Architecture, Tsinghua University. Então, ela vai fazer uma breve apresentação sobre as mudanças urbanas na China nos últimos 40 anos e fazer uma apresentação de como é que eles na Tsinghua University trabalham sobre isso. So I will start with the rapid urbanization in China in the past 40 years. But let's start first. Let's have a very quick look on the history of city development in China. Ela vai fazer a apresentação sobre os últimos 40 anos, mas ela quer começar com uma breve histórico da urbanização na China. So far as you know, China has a long history. So it also has a long history of city development. But for most of the time in history, the cities developed very slowly. So Asian city developed about 3,500 years ago, mostly in line with the traditional Chinese city building principles. Então, ela diz que a China tem uma história muito longa e muito uma história muito consistente, e a urbanização na China sempre foi uma urbanização muito lenta. As grandes cidades chinesas surgiram já há 300, 500 anos atrás, mas que nesse período elas cresciam de forma bastante lenta. So with the 2 diagrams on the bottom left, you find a prototype of a city layout in China, and then in the middle is the old city of Beijing in the Yuan dynasty. It's around the 14th century. Então, bem à esquerda tem um diagrama do que seria um plano para uma cidade. Esse do meio, ele é um mapa da cidade antiga de Pequim. Please go on. Yeah. So the modern city development in China started in the mid-19th century, along with the process of colonization. And most of the city developed in line with the modern urban planning principles. Então, a maior parte das cidades mais contemporâneas, elas se desenvolveram a partir do século XIX, no período da colonização ocidental. Então, nesse sentido, as cidades chinesas reproduziam os princípios da arquitetura ocidental, do urbanismo ocidental. So the diagram on the on the right top showed the location of the cities in the mid-19th century, which were opened to the world, or let's say colonized. And the 2 photos on the bottom at your right hand shows the transformation of Shanghai from a small village to a metropolis in East China. Então, ali no mapa acima, ela marcou as principais cidades chinesas que se desenvolveram no século XIX. Todas elas foram cidades que foram abertas para o comércio com o Ocidente. E ali nas 2 fotos de baixo tinha 2 fotos que registravam a transformação de Xangai, de uma pequena vila de pescadores em uma grande cidade.
So the process of slow urbanization continued even after 1949, when the People's Republic of China was established, until the early 1980s. O processo de crescimento lento das cidades ele continuou mesmo após 1947, quando houve a Revolução na China, e ele continuou mais ou menos até a metade, até os anos 80. So in 1980, China issued the policy of reform and opening up. That moment remarked a starting of an acceleration of urbanization, which you may see from the diagram at your left hand. Então, aí o processo de reformas que se inicia então, na época do início dos anos 80, o processo de reforma e de abertura para o Ocidente, e aí isso gerou uma aceleração do crescimento urbano que vocês podem ver no diagrama abaixo à esquerda, que mostra os dados da população urbana na China, que cresceu entre 49 e 2012. So since then, China saw an annual increase of urbanization rate of 1%. Então, ali a partir desse ano, a China teve um crescimento da urbanização de 1%. So by the end of last year, the urbanization rate of China is already over 60%. Então, voltando, no começo desse processo de urbanização, ele chegava mais ou menos a 1%, e no fim desse período já estava em 60%. So even though 1% is a small figure, but if you take into consideration of the huge population of China, which is 1.4 billion, then that means every year there is a rural-urban immigrants of about 14 million people. Então, e esse crescimento que tinha antes, que era de 1% ao ano, ele pode parecer pequeno em percentual, mas considerando que a China tem 1,4 bilhões de habitantes, o número de imigrantes rural-urbano tem um crescimento anual de mais de 14 milhões de pessoas. So I also check, for example, the population of Rio de Janeiro nowadays is about 13 million. So that means in China, almost every year there is the scale of Rio de Janeiro moving from the countryside to cities. Então, ela foi olhar uma cidade no Brasil para ver a escala da população, e ela mostra, então, que anualmente a China cresce, as cidades chinesas crescem 1 Rio de Janeiro por ano. So when those people move into the cities, they need housing to live, they need public service for their life, and also they need job to stay in cities. So we need to build for them. And then following the large scale of immigrants, we also see a large scale of constructions every year, which you may see from the diagram. Então, e como tem toda essa quantidade de pessoas se movimentando do campo para a cidade, se torna necessário que haja habitação e serviços públicos e trabalho para todos esses. Então, essa grande migração implicou também em um grande crescimento da construção civil na China, que pode ser visto na parte de baixo do diagrama. So those sustained large-scale construction resulted in an urban expansion, not only in cities, but also in small towns, not only in a quantitative term, but also in terms of scale, which you may see from the table. Então, e esse grande crescimento se deu não só nas grandes cidades, mas também nas cidades menores. Esse crescimento urbano se deu também nas cidades menores, que implica uma mudança também de escala, conforme vocês podem ver na parte de baixo ali. So during this process, one point is more remarkable is the rapid growth of big cities and even city clusters. Então, esse grande processo se dá no crescimento de grandes cidades, mas também de clusters urbanos, de regiões metropolitanas. Yeah, so among them, the three regions are mostly significant. It is firstly developing in the southern part of China, centering on Hong Kong and Macau and Guangzhou. That is the Pearl River Delta region, developed since the 1980s.
Então, a primeira grande desenvolvimento foi essa região do delta do Rio das Pérolas, que pega o sul da China, basicamente a região em torno de Hong Kong, Macau e Guangzhou, que foi a primeira que se desenvolveu. So the photo at the bottom at your right hand is Shenzhen. Shenzhen is actually a metropolis built up since the 1985. Today it is a mega city of 30 million people, almost the same scale of Rio de Janeiro. A foto de baixo à direita é Shenzhen, que é uma dessas cidades que foi criada em 1985, para ter uma ideia da rapidez desse processo, e hoje é uma cidade, uma mega cidade de 13 milhões de habitantes, do mesmo tamanho do Rio de Janeiro. And then another important region is the Yangtze River Delta region, centered on Shanghai, which you may see from the photo on the top right. Então, a outra região importante é a região do delta do rio Yangtze, que foi desenvolvida posteriormente, a partir dos anos 90, que tem como centro a cidade de Shanghai, que vocês podem ver na foto à direita acima. So today, another important region called the Jingji region, which centered on Beijing, is also under development. E agora, mais atualmente, no século XXI, a região de Jingji, em torno de Pequim, é a que está tendo o maior desenvolvimento. So all this show the great achievements of urbanization in China in the past 4 decades. Esse, então, mostra as grandes conquistas da transformação urbana na China nas últimas décadas. Yeah, but at the same time, actually, we are also facing big challenges following the rapid urbanization. Mas, ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo que isso é uma grande realização, essa urbanização ela traz um conjunto de desafios. For example, at the national level, the first challenge is actually the decrease of farmland in terms of both quality and quantity. Então, o primeiro grande problema é a redução das áreas cultivadas, tanto em termos de quantidade como qualidade. You may see from the 3 diagrams at the bottom, because of the geographical situation, the territory of China can be divided into 2 parts. So, yeah, please. Como vocês podem ver no mapa ali, o território da China ele pode ser dividido em 2 grandes partes. On the eastern part is more plain, so which covers about 44% of the whole territory. But this is also the region where more than 94% of population live. A parte do leste, que é a parte mais fértil, ela tem 44% do território, mas 94% da população mora concentrada nessas regiões mais próximas do litoral. But at the same time, the eastern part of China is also the place where we find most of the farmlands. E ao mesmo tempo, então, essa região é onde tem a maior parte das áreas cultiváveis. So when urbanization continues, there's a conflict between people who live there and also the protection of the farmland. E aí esse processo de desenvolvimento urbano gera uma contradição entre as pessoas que moram ali e o processo acelerado de urbanização. So from the table in the middle, you may see the decrease of the farmland from 1980s until 2009. Ali vocês podem ver a redução da área, das áreas em quilômetros quadrados de terras cultiváveis, que foi muito intensa. So when more people live in a very dense Central Asia, so this area is also the place where air pollution happens very frequently. Então essa área justamente é a região que tem o maior impacto ambiental, especialmente em termos de poluição aérea, de água e solo. Yeah, so this concentration of population to the eastern part of China increase also regional disparities between the east and the west, urban and rural, and also for city disparity between the center and the periphery. E esse processo de intensa urbanização ampliou as desigualdades entre a área leste e oeste da China, mas também entre as áreas, entre as regiões urbanas e rurais,
e acentuou também as desigualdades dentro das cidades, entre os centros e as periferias. Yeah, so the occupation of ecological areas also increase the risks of natural or sometimes even man-made disasters. E esse também crescimento urbano gerou um aumento das possibilidades de acidentes ecológicos e desastres ecológicos. So at the city level, the same, we have to face some challenges. We call it urban diseases. Em nível da cidade, então, para além desses desequilíbrios rurais urbanos, dentro das cidades também aparecem desafios que elas chamam de doenças urbanas. For example, in big cities like Beijing, we have to face the challenge of the disappearance of green at the urban periphery, the difficulties of transportation, the spatial segregation in housing, which means more affordable housing are built far from the city center, and also the fading of the local identity, etc. There are all these big challenges for people living in the big cities like Beijing. Então, entre essas doenças urbanas, é o desaparecimento do verde, principalmente nas periferias das cidades, as dificuldades crescentes de transportes, a segregação espacial da moradia, porque as casas mais acessíveis tendem a ser construídas longe do centro, a desigualdade nos serviços sociais e o desaparecimento da identidade local, além do crescimento do custo de vida. So in the countryside, there are also challenges, which we can call them rural disease. Então, e no campo também, eles também têm esses desafios que chamam de doenças rurais. For example, when more people migrate from the rural area to urban areas, many villages are facing shrinking, or some of them are even abandoned. Então, como muita gente vai migrando da área rural para a área urbana, as vilas tradicionais, vilas camponesas, vão encolhendo ou mesmo desaparecendo, e as terras cultiváveis estão sendo abandonadas. So there are more like old people, female and children living in villages, but they are not active laborers. Então tem mais pessoas velhas, idosas, mulheres e crianças vivendo no campo, então é uma população que não é produtiva. So because of the shortage in technology, in investment, and even labor force, villages are facing a very slow development. So most of them are in a bad situation, like showed by in the photos. Então, por causa da baixo índice de ausência da força de trabalho, baixa tecnologia, pouco investimento e redução da força de trabalho, as comunidades rurais estão sofrendo bastante, como vocês podem ver nas fotos que tem ali embaixo. So I can give you a kind of figure to think about the speed of this village disappearance. So every day there are over 100 villages disappeared because of the abundance, and also, they don't have any force for growth. Para ter uma ideia quantitativa da intensidade desse processo, ela diz que as estatísticas mostram que cada dia 100 comunidades rurais desaparecem por conta desse êxodo rural. So when we look into future, we still need to face the challenge. For example, the urbanization process will continue until it may reach to 70% in 2030. Então, esse processo ele aponta para uma continuidade da urbanização, que eles estimam que estará acima de 70% até 2030, um crescimento anual de 1%. So that means the large-scale immigrants from the countryside to cities will continue with an increase of 14 million every year. Então, essa migração rural-urbana tende a continuar e, como ela já falou, com uma média de crescimento de 14 milhões de pessoas por ano. So again, they need housing, they need public services, and they need jobs. But at the same time, the existing cities,
they need to accommodate new urban functions for sustained social economic development. Então, em função disso, eles necessitam um contínuo crescimento da construção de moradias, de instalação de serviços urbanos e de geração de trabalho, de maneira com que consiga acomodar esse crescimento de moradores urbanos, especialmente implicando em novas atividades e novas funções que garantam a sustentabilidade desse processo. So at the same time, many old residential areas or even industrial areas are waiting for renovation and transformation. Então, muitas áreas, antigas áreas industriais ou antigas áreas de moradia estão demandando renovação, reforma dessas áreas mais antigas. Yeah, another big challenge is that Chinese society is also getting aging. Outro grande desafio é que a sociedade chinesa também está envelhecendo. Yeah, so in 2015, the aging ratio of Chinese society is already 16%. Atualmente, em 2016? 2015. Em 2015, a população idosa na China já estava chegando aos 15%. So, I mean, as in other countries, when China has undergone urbanization, planning has been taken by the government as both a policy and technical tool to guide and support the process of urbanization. Então, nesse contexto de intensa mudança e urbanização, o planejamento urbano ele cumpre um papel muito importante no sentido de garantir a gestão desse processo. So, although China has a long history of city development, the history of modern urban planning is comparatively short. Ainda que China tenha uma longa tradição de vida urbana, a tradição de planejamento urbano ela é relativamente nova na China. So modern urban planning was introduced from the West to China in the early 20th century, also in the process of colonization. Então, o planejamento urbano moderno foi introduzido pelos ocidentais na China e era basicamente feito por estrangeiros e nos territórios controlados pelos colonialistas. So they were either done directly by the foreigners. For example, in Shanghai International Concession, they issued a zoning plan in 1918, only 2 years after New York issued its first zoning plan. Então, assim, um exemplo é a área que era controlada pelos estrangeiros em Shanghai, que teve o seu primeiro plano de desenvolvimento urbano em 1918, apenas 2 anos depois do planejamento de Nova York. So otherwise they were done by Chinese planners who studied abroad, mostly in the US. Algumas vezes esse planejamento era feito também por planejadores chineses, mas basicamente aqueles que tinham estudado no Ocidente, fundamentalmente nos Estados Unidos. So after the People's Republic of China was established in 1949, gradually we formulate an urban-rural planning system in China according to its administrative system. Então, logo depois da Revolução, onde se instituiu a República Popular da China, em 1949, se estabeleceu muito rapidamente uma política de planejamento que era chamada de Sistema de Planejamento Urbano-Rural. Mm-hmm. There might be one big difference between China and Brazil is that in China, the government is quite powerful. So the urban-rural planning is a kind of top-down system to make sure that the policy orientations from the central government can be transferred within the planning system. E diferentemente do caso do Brasil, a China tem um governo mais forte, o que garante que esse sistema de planejamento de cima para baixo ele é implementado de maneira bastante natural, porque a centralização do governo estabelece
que as orientações do governo são atingidas, chegam do nível central até o nível local. Another thing is that in China, apart from urban-rural planning, there are also other kinds of planning. For example, for the social-economic development, every year we will issue a social-economic development plan. E para além do planejamento urbano-rural, mais territorial, a China também tem outros mecanismos de planejamento, especialmente na área socioeconômica. A cada ano, o governo divulga um plano de desenvolvimento socioeconômico. Another important planning is about land use. So there's also a very strict control on land use through the land use planning system. Outro sistema bastante importante é o do controle do uso da terra, que é bastante centralizado e cumpre um papel bastante importante no sistema de planejamento chinês. So even though the different systems should have their own concerns and should work together, but in reality, there are often conflicts among them. E apesar de que todos esses sistemas eles supostamente deveriam interagir, muitas vezes surgem conflitos entre esses vários níveis de planejamento. Planejamento urbano, urbano-rural, planejamento socioeconômico, planejamento de uso da terra. Às vezes surgem conflitos. So in spite of that, urban-rural planning still has played a significant role on guiding China's urban growth. Independente disso, esse sistema de planejamento urbano-rural cumpre um papel bastante importante na orientação do crescimento urbano da China. So in the planned economy period before 1980s, urban-rural planning was more regarded as a technical tool to support the national strategy of industrialization. Então, no período em que era mais, o planejamento era mais centralizado, até o início das reformas dos anos 80, o planejamento urbano-rural era visto mais como uma ferramenta técnica para apoiar a estratégia de desenvolvimento e industrialização do país. And then after the 1980s, when China issued the policy of market economy development, urban-rural planning played more as a policy tool to cope with the changes and uncertainties of the market economy. A partir das reformas e da abertura econômica, o planejamento rural urbano ele é visto mais como uma ferramenta de política para enfrentar as mudanças e as incertezas da economia de mercado. I think this transition from planned economy to market economy is very important if you want to understanding the social economic development in China. Compreender essa transição de uma economia planejada para uma economia de mercado é muito importante para entender a dinâmica de desenvolvimento da China. Yeah, for example, in the planned economy period, investment only came from the government. There was no market. Por exemplo, na época da economia planejada, o investimento todo vinha do governo, não existia um mercado. And land use was allocated to you. You didn't pay for land use. E o uso da terra era alocado para você, você não precisava pagar pelo uso da terra. And land transfer was not allowed because there was no land market. E não se podia vender terrenos porque não havia um mercado imobiliário. So there's a big change after 1980s when China issued the policy of reform and opening up. We started to welcome the diversification of investment, and land use can be compensated and the land use right can be transferred. Então, a partir dos anos 80, houve então essa diversificação econômica, então começou a haver, criaram compensações pelo uso da terra pública, né? Então não era mais de graça que a terra é entregada para as pessoas, e estabeleceram também mecanismos legais de transferência do uso da terra e de propriedade da terra. Yeah, under that circumstance, urban planning became more powerful with thanks to the planning legislation. Então, nesse contexto, o planejamento urbano se tornou mais poderoso no sentido de que começou a se estabelecer uma regulação para esse novo processo.
And also it's transformed, expanded its authority from urban areas to rural areas and transformed itself from only strategic planning also to regulatory and operational planning, from physical planning to comprehensive planning. Então, nesse sentido, o planejamento se tornou mais importante na medida em que se expandiu a autoridade dos planejadores e se começou uma transição de um planejamento mais físico-territorial para um planejamento mais compreensível, mais holístico, e de um planejamento mais formal para um planejamento mais regulatório. Yeah, so in 2011, China became an urban society. Em 2011, China virou uma sociedade urbana. So, in view of the problems in the 3 decades after the reforms, Chinese government realized that the traditional urbanization mode is not sustainable. E o mais interessante é que depois então de 30 anos de urbanização acelerada, os chineses se deram conta de que o modelo tradicional de desenvolvimento urbano ele não é sustentável. So a series of new policies were issued to try to shift the development mode to a new development mode. Então, se aceleraram as mudanças no sentido de pensar, de transformar esse modelo tradicional de urbanização num novo modelo de urbanização. So among them, 2 policies are most important. One is the policy of ecological civilization. E aí 2 políticas nesse sentido são muito importantes. A primeira dela é a ideia de uma civilização ecológica. So the concept was put forward firstly in 2007 and became a national strategy in 2011. And in 2018, it was even written in the Constitution of the People's Republic of China. E esse princípio de uma civilização ecológica, que surgiu muito inicialmente em 2007, se transformou numa estratégia nacional em 2011 e foi colocado na própria Constituição em 2018. So the key points of the ecological civilization is to reshape the interrelationship between man and nature. Então, o princípio por trás disso é transformar a inter-relação entre o homem e a natureza. So it means to pay more respect to the nature and try to adapt human life to the nature, not reverse, and try to better protect the nature. Isso se baseia na ideia de respeitar a natureza, do homem se adaptar à natureza e de proteger a natureza. Therefore, it highlights green development, recycling development, and low carbon development that pay more attention to resource saving and environmental protection. Então, isso tem como objetivos um desenvolvimento verde, desenvolvimento com reciclagem, desenvolvimento baseado em baixo carbono e pensa, sobretudo, na economia de recursos e na proteção ambiental. So this idea concerns not only the physical environment, but also the development of economy, politics, culture, and the society. Isso é pensado não só como uma questão ambiental, mas como um conceito de desenvolvimento econômico e de transformação da sociedade e da cultura, sobretudo. So following the principle of ecological civilization, the policy of new urbanization was issued in 2012. Então, baseado nesse princípio da civilização ecológica, foi criado então o plano nacional da nova urbanização, que vale para 2014 a 2020. So the central government made a national new urbanization plan for the period of 2014 to 2020. Então, o governo central criou esse plano para esse período 2014-2020. So it highlighted the people-oriented development to ensure equity and sharing. Então, ele é um desenvolvimento orientado para as pessoas, para garantir equitatividade e
colaboração. So highlight the balanced development between cities and the countryside. Então pensa sobretudo em equilibrar o desenvolvimento entre as cidades e as áreas rurais. And try to restructure the city layout to ensure intensive and efficient land use. Transformar as áreas urbanas otimizando o uso racional da terra. And the cultural identity is also highlighted to continue the diversity of local cultures all over China. E eles prestam bastante atenção também na identidade cultural e na preservação da identidade cultural das áreas urbanas e das áreas rurais. So all these policies shows a big effort to transform the urbanization mode from economy-oriented to human-oriented. E essa transição de um modo de urbanização e a orientação do planejamento vai na direção de um desenvolvimento orientado para a economia, para um desenvolvimento orientado para o homem, né? Planejando para as pessoas. E de uma visão orientada pela quantidade para uma visão orientada para a qualidade. Yeah, and then to show the quantity-oriented to quality-oriented, show more respect to environment, and also to highlight the use of the existing construction land reserve rather than the urban expansion. E eles então também pensam em um desenvolvimento voltado para a sustentabilidade e para pensar o uso mais racional do solo, pensando na maior qualidade do uso do solo ao invés da expansão urbana. So for planning, it means that we have to pay more attention to the demand of man for their livability and also for the sustainability of the nature, and try to make a high efficiency of resource utilization. Então, como resultado disso tudo, é um planejamento orientado para as pessoas, orientados para a qualidade de vida, para a sustentabilidade e para a racionalização do uso dos recursos disponíveis. So in practice, more attention was paid to the construction of eco-cities. E isso se materializou numa orientação voltada para a construção de ecocidades. So over 100 pilot projects were planned and more than half were constructed. Então, eles nesse período, desde 2007, planejaram mais de 100 projetos pilotos e mais da metade já foram construídos. So in the cities which are already built up, the so-called two urban repairs experiment was conducted, which highlights ecological restoration and urban renovation. E nas cidades que já existem, quer dizer, paralelamente a esse desenvolvimento de novas cidades ecológicas, nas cidades que já existem, eles têm essas experiências de reparação urbana, que significam restauração ecológica e renovação urbana. Desde 2015 foram 58 cidades. So from the photo on the bottom, you may see a city, a completely new city before and after, which was built up on the land which is not suitable for farmland. It's not a wetland. It's a place that you can we do the construction through the landfill. Então, e ali nas fotos a gente pode ver uma cidade que foi construída do zero, numa área que não era adaptada para uso agrícola e que então foi, através do uso de aterros, transformada uma área que era não utilizável, se transformou numa área urbana bastante desenvolvida. So in the planning field also there are some new changes. E na área de planejamento também estão havendo mudanças. So city region planning is highlighted to promote a balanced regional development. E a ideia, então, uma das ideias é essa ideia de planejamento urbano e regional, desde 2015,
So again, the three key city region, they all get a new plan for regional development. Here you may see on your left hand is the outline of Yangtze River Economic Belt Development Plan, and at your right hand it is we call it the Great Bay Area in the Pearl River Delta region. Então a gente pode ver nos dois mapas abaixo, um deles é a área do Plano de Desenvolvimento Regional do Delta do Rio Yangtze, e a do outro é a grande área da Bahia de Guangdong, Hong Kong e Macau, que são os novos exemplos que eles têm de planejamento urbano regional. Another big change took place 2 years ago is that we try to set up a new planning system, which is called the Territorial and Spatial Planning System. E a partir de 2019, há bem pouco tempo, eles estabeleceram um novo padrão de planejamento que eles chamam de planejamento territorial e espacial. So the key idea is to integrate the previous multiple planning system so that they will not conflict with each other. Então, e a ideia central é que essa ideia de fundir os vários níveis de planejamento que eles tinham, socioeconômico, territorial, no sentido de que esses múltiplos sistemas sejam integrados e não compitam uns com os outros. So also compared to the traditional urban-rural planning system, which highlighted the utilization of construction land, the new planning system highlight at the same time the conservation of ecological land, the protection of farmland, and the efficient utilization of construction land. E ao contrário, então, do planejamento que eles vinham fazendo, que era baseado fundamentalmente em novas construções, o novo sistema ele se baseia em pensar na preservação das áreas cultivadas, na preservação urbana e na potencialização do uso das construções já existentes. So also new technical tools are invented to achieve that goal. For example, in the plan, we will highlight three land use zones, one for urban development, another one for agricultural production, and then the third for ecological conservation. Então, nessa ideia de planejamento baseado em inventário de levantamento das áreas disponíveis para um desenvolvimento de qualidade, eles pensam em três zonas de uso da terra: zonas de desenvolvimento urbano, zonas de produção agrícola e zonas de conservação ecológica. So we also try to set up, we call it 3 red lines, which delimited the urban growth boundary, the basic farmland protection red line, and ecological conservation red line. E ao mesmo tempo ele estabelece também três, o que chamamos de linhas vermelhas, que é estabelecimento de limites, né, para o crescimento da área urbanizada, proteção das áreas agrícolas e proteção das áreas de conservação ecológica. So regarding urban and rural construction, more attention is paid to the redevelopment of disused brownfields, the renovation of dilapidated areas, and the revitalization of rural areas. Então, tem três abordagens em três áreas-chave, que são a recuperação das áreas degradadas. I missed the two last ones. Renovação das áreas urbanas dilapidadas e revitalização das áreas rurais. Thank you, Jian. I want to show you with the case of Beijing, then you may have a more clear understanding. Então, ela quer mostrar o caso de Beijing e a gente pode ter uma visão mais clara do que ela está falando. Yeah, Beijing is an historical city with a history of more than 3,000 years. Beijing é uma cidade com uma história de mais de 3.000 anos. So for a long time, the city development was delimited within the city walls. E por muito tempo, o desenvolvimento urbano da cidade foi limitado pelos muros da cidade. Yeah, so which is only about 64 square kilometers. Que era uma área de apenas 64 quilômetros quadrados.
So after it became the capital city of the People's Republic of China in 1949, it has seen a sustained urban expansion, which you may see from the diagrams. E desde da instalação da República Popular da China, Pequim passou a ter um crescimento bastante intenso, que vocês podem ver no diagrama embaixo à esquerda. So today it is a megacity of 24 million people on a territory of over 16,000 square kilometers. This is also a very developed region with a GDP per capita of $25,000 US. And the built-up area is about 2,800 square kilometers. Então, hoje Pequim é uma cidade, uma mega cidade de 24 milhões de habitantes, no território de 16 mil quilômetros quadrados, com um PIB per capita de $25.000 por habitante e uma área construída de 2.800 quilômetros quadrados. But the spatial pattern of Beijing is quite, I call it monocentered. Mas o desenvolvimento espacial de Beijing, ela chama de monocentralizado. So over 60% of its population lived in an area of about 8% of its territory. Portanto, para demonstrar isso, ela fala que 60% da população vive numa área de 8% total da cidade. So finally, you may find that Beijing is a city with a hybrid of urban collages. Isso ela então caracteriza Pequim como um híbrido de colagens urbanas. There's a sharp contrast between the old and the new. Tem um contraste muito intenso entre o velho e o novo. So in this photo, at the bottom you see the gold roofs. It's the Forbidden City. Na foto a gente pode ver na parte de baixo as áreas mais antigas e dá para ter uma ideia da densidade da cidade. So surrounding it is the old city of Beijing, which is flat, and you can see a lot of trees. E aí a gente pode ver claramente que em volta desse núcleo mais densamente tem a parte mais antiga da cidade, onde tu consegue ver inclusive mais árvores. And then in far you see a modern city with all kinds of high-rising buildings. E lá atrás então a gente vê uma cidade moderna com edifícios muito altos. So that's the CBD area of Beijing, which has been developed since the 1990s. Que é uma área que foi desenvolvida a partir dos anos 90. But also since the 1950s, Beijing conducted a succession urban planning to guide the urban growth. Já ainda nos anos 50, Beijing definiu um conjunto de planos que orientaram o crescimento da cidade. So in different period, according to the policy at that moment, the plan put forward different concepts. Então, essa sucessão de planos foram sendo desenvolvidos a partir de diferentes conceitos. For example, in the 1958, in order to support the industrialization of Beijing, so many industrial areas were planned on the periphery of the city center. Então, nos anos 50, o plano era muito focado na questão da industrialização. Então, o plano ele desenhava um conjunto de clusters industriais, aonde também os trabalhadores moravam na periferia da cidade. So in 1993, when China was already in the process of reform and urban growth was accelerating, the master plan put forward the shift of the development center from the city center to the suburban area. E já depois do início das reformas, o master plan, o plano diretor de 93 já fazia, como no contexto dessas reformas, um movimento estratégico para a área do desenvolvimento das áreas suburbanas. So at the beginning of the new millennium, the master plan even structured a regional city to have a multi-centered urban growth
on the whole territory of Beijing. E já no novo século, no plano diretor de 2004, ele já pensava a cidade já mais como uma cidade regional, multicêntrica. So, yeah, and then 2 years ago, the municipal government of Beijing issued its new master plan, and at this time, actually, more attention was paid to the quality development. E nesse último plano ela falou 2 anos atrás, mas acho que é 4 anos atrás, nesse último plano diretor de 2016, o foco é na qualidade do desenvolvimento. So it doesn't highlight the scale and speed of growth, but with more attention to the quality. So to stabilize the population and try to provide the citizens with more convenient public services and more attention to historical preservation and green transportation. Então eles passaram a focar menos na velocidade e na intensidade do crescimento urbano e mais na qualidade do desenvolvimento urbano, pensando na ideia de estabilizar a população em 23 milhões, pensar uma redução das áreas construídas por uma dimensão menor, ter uma ideia de que tu tenha um alcance de serviços públicos num círculo de 15 minutos e pensando, sobretudo, na questão também da preservação histórica e na proteção ambiental. There are also some new trends for quality development. E há também uma nova tendência para um desenvolvimento de qualidade. So, for example, the redevelopment of brownfields, which you may see from the 2 diagrams on the bottom. Que a gente pode ver, sobretudo, na ideia de recuperação das áreas degradadas, que a gente pode ver na parte de baixo. Brownfields, eles chamam de... Okay. Yeah. Please go on. Okay, it was originally steel and iron, a huge steel and iron factory, and the production was stopped in 2010 because of the in view of the air pollution issue. Ali a gente pode ver uma fábrica de uma siderúrgica que em 2010 foi fechada por causa dos seus impactos ambientais. And nowadays it was under transformation, becoming a quite attractive site on the urban periphery of Beijing. E essa transformação, essa recuperação dessa área industrial degradada se transformou num bairro de mais qualidade urbana nesse processo de revitalização urbana. So it will also become one of the venues for the Beijing Winter Olympic Game in 2024, I think. E eles vão aproveitar, inclusive, essa área recuperada como uma das áreas para os Jogos de Inverno Olímpicos de 2024. Another important trend is actually the concern on community building in both urban areas and rural areas. Outro elemento muito importante é essa ideia de envolvimento comunitário, engajamento do público nos processos de renovação. Public engagement was quite rare before, but nowadays it even become a quite regular procedure. Esse envolvimento dos cidadãos era uma coisa que era muito rara antigamente, tudo era muito de cima para baixo, mas agora se tornou uma parte integrante e permanente das atividades de planejamento urbano. So in terms of regional development, that is the Jingji area. Em termos de desenvolvimento regional, essa área de Pequim é chamada da Jingji, região Jingji. So it's a huge area. It's composed of Beijing municipality, Tianjin municipality, which are both under the direct jurisdiction of the central government, and also the Hebei province. Então, ali é uma região que envolve 13 municipalidades. Beijing é uma área que está sob controle do governo central, mas também envolve toda essa região que tem uma população total de 112 milhões de habitantes e uma área de 217 mil quilômetros quadrados. So if you look at the population and the land area, you may find it's more like a state if you report it in Europe. E se vocês então olharem em termos da escala, né, do tamanho da população e do peso econômico, é quase como um estado,
se fosse pensar em termos europeus. So the idea of the regional development of Jing area was firstly proposed in 1980s for economic and industrial consideration. Então, essa proposta de desenvolvimento da região metropolitana de Pequim, essa área de Jing, ela foi pensada inicialmente nos anos 80, ainda naquela lógica do desenvolvimento industrial e econômico. So the key reason is that Beijing, as the capital, it doesn't have any port. Any? Pardon? Port. Yeah. Ah, que a cidade sendo a capital, ela não tem nenhum porto. Yeah. Then it had to collaborate with Tianjin, which is a seaboard city, and also Tangshan of Hebei province, which also has a port. Então, nesse sentido, o desenvolvimento da região de Pequim tem que dialogar com o desenvolvimento de uma cidade que é perto, que é um porto marítimo, e com uma cidade da província de Hubei, que também tem um porto, no caso, no Rio Amarelo. So this idea was further developed since late 1980s, also for ecological considerations. Então, a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, se começaram a ter uma preocupação um pouco mais abrangente, que pensa tanto no nível econômico, mas também ecológico e territorial. Because in that period, Beijing suffered seriously from a sandstorm, which came from northwest of Beijing. E porque, especialmente naquele período, Beijing sofria muito fortemente com tempestades de areia que eram originadas da região noroeste de Pequim, que é mais desértica. So in order to stop the sandstorm, Beijing had to collaborate with Hebei province to do more forestation to its northwest. Então, na necessidade de enfrentar essas tempestades de areia, Beijing teve que colaborar com a província de Hubei, no sentido de promover um reflorestamento das áreas ao noroeste de Pequim para evitar as tempestades de areia. So in the past 10 years, from the central government, they have a very strong intention to decentralize Beijing, because it's too dense in the city center of Beijing, but in the surrounding areas in the Hebei province is much more less developed. Então, e a partir de 2010, eles começaram uma política muito intensa no sentido de descentralizar as atividades de Beijing, porque Beijing é muito denso e tem muitas áreas à volta que são muito menos desenvolvidas. So the main aim is, on one side, to release Beijing from the burden, at the same time, along with the decentralization, try to promote more growth in Hebei province. Então, a ideia é reduzir o peso dessa centralização em Pequim e, ao mesmo tempo, promover mais desenvolvimento nas áreas da província de Hubei. So several strategic projects were implemented. The first one is actually the development of Tongzhou as Beijing's sub-city center. Então, vários projetos foram desenvolvidos nessa direção, e um principal deles é esse desenvolvimento de Tongzhou como um subcentro de Beijing desde 2012. So the key idea is to relocate the City Hall of Beijing Municipal Government to Tongzhou and then transform it into a new city center. E a ideia, o projeto central dessa ideia de descentralização foi instalar a prefeitura de Beijing em Tongzhou e criar um conjunto de funções urbanas nessa vizinhança, nesse sentido, esvaziando um pouco o centro de Beijing. So even though this project is still under construction, you already find a lot of important urban functions there. For example, the Universal Studios Beijing is located in Tongzhou. Besides that, there are also new business center, conventional center, and service center in Tongzhou.
Então, além da construção do prédio da prefeitura de Beijing, que ainda está em andamento, já existem outras funções urbanas que são exercidas nesse bairro de Tongzhou, os estudos da Universal, um centro de negócios, um centro de convenções e um centro de serviços. So in order to support this kind of large-scale construction, infrastructure was built up, such as the extension of 2 subways linking Beijing city center to Tongzhou, and also the high-speed railway terminal linking Beijing and Tangshan. Então, e de maneira a dar suporte a essa transição dessas funções mais centrais para o bairro de Tongzhou, vieram várias iniciativas em termos de infraestrutura, especialmente a extensão de 2 linhas do metrô de Beijing até Tongzhou e uma estação do trem de alta velocidade também ligando o centro de Beijing a Tongzhou. Another important project is related to Beijing Winter Olympics. Outro projeto importante é relacionado com as Olimpíadas de Inverno de Beijing. So you may see from the 2 diagrams at your left hand that the venues for the Beijing Winter Olympic Games are located not only in the city center of Beijing, but also in another city called Zhangjiakou in Hebei province. Então, aí vocês podem ver que nessa linha da descentralização, as instalações onde vão ser desenvolvidos os jogos não ficam só no centro de Beijing, mas também no distrito de Yangtze e no distrito de Zhangjiakou. Again, in order to support this development, important infrastructures, including high-speed train and also the highways, are constructed. E para sustentar isso, as infraestruturas, tal como linhas de trem e estradas, rodovias, foram instaladas para promover não só a ligação, mas apoiar o desenvolvimento urbano. And then urban development is strongly promoted along this infrastructure corridor. Então, assim, ao longo desse corredor de infraestrutura, do trem e das estradas, tem toda uma promoção de desenvolvimento urbano a partir desse... Yeah, and then also there are even larger infrastructure constructions, such as the second Beijing Capital International Airport. Além disso, também tem grandes obras de infraestrutura, como o segundo aeroporto internacional da capital. There are also expressways linking Beijing to Tianjin and intercity high-speed railways linking Beijing to various cities in the surrounding area. E além disso, então, tem o desenvolvimento de obras rodoviárias e ferroviárias que vão conectar Beijing com todas essas áreas em desenvolvimento. So with thanks to the construction of this infrastructure, actually Beijing is closely related to the surrounding cities. E em função, então, desses desenvolvimentos de uma infraestrutura de transporte, Beijing passa a se tornar muito mais integrado com as cidades à sua volta. So, for example, as another megacity about 150 kilometers away from Beijing, there are Tianjin, that means Tianjin. There are many people living in Tianjin but working in Beijing. So they can take high-speed train every day, which takes them only 30 minutes from city center of Tianjin to city center of Beijing. E ela está dando como exemplo, então, essa outra cidade, mega cidade de Yangtze, que fica a uma distância razoável de Beijing, mas que com a instalação do trem de alta velocidade, as pessoas podem viver numa cidade e trabalhar em Beijing, que simplesmente a viagem de trem dura menos de meia hora. Then, last but not the least, there are even a more ambitious project, that is the Xiong'an New Area Development. E por último, não menos importante, tem essa nova área de desenvolvimento em Xiong'an. So Xiong'an is actually a new area, or you can call it a new city, which is developed from almost nothing. Essa é uma cidade que surgiu praticamente, uma nova área, uma nova cidade que surgiu praticamente do nada. As I just mentioned that, for example,
in the Pearl River Delta region, Shenzhen is a new city developed since the 1980s. E como ela disse, por exemplo, na área do Rio das Pérolas, Shenzhen foi uma cidade também construída nesses mesmos termos, assim, praticamente do nada. And for the Yangtze River Delta region, Pudong in Shanghai was also developed from a very small, let's say, small built-up area. E assim como Shenzhen, também na área de Shanghai, Pudong, que era um distrito que praticamente era uma vilazinha de pescadores e se transformou numa grande cidade. And so Xiong'an will be a new city in the region. Mas Xiong'an vai ser uma nova cidade nessa região Xinjiang. So I don't know whether you can see my mouse. So that's Yes. that's the blue area represented Xiong'an. So it creates a kind of triangle area between Beijing, Tianjin, and Xiong'an. Isso, então, a nova cidade está sendo construída naquela área em azul, onde está o mouse dela, e faz mais ou menos um triângulo entre Tianjin, Beijing e a nova cidade. So the key idea is want to take it as an experimental or laboratory to try new development mode for high quality. E nesse sentido, Xiong'an é um experimento de um novo modelo de desenvolvimento de alta qualidade. So according to the master plan, it is a neighboring wetland or a lake, which will show an integration between man-made environment and the nature. E é uma cidade que ela está no bordo, dá para ver os mapas ali embaixo, de uma área pantanosa, mas que ela é pensada a partir de uma ideia de convivência harmônica entre a área construída humana e a área ambiental. And also, we want to create a new urban image without high-rise building, but very comfortable medium-sized buildings. E a ideia é mudar o padrão construtivo, pensando em não ter grandes edifícios, altos edifícios, mas sim edifícios de tamanho médio e mais amigáveis. So it will be a site for new industries, and also new technologies are very broadly implied in the construction. E é uma área pensada para ser uma área de desenvolvimento inovativo com novas tecnologias e novos modelos. Okay, so after the case of Beijing, I will talk about a little bit about my university and my school and its education in urban planning. Então, depois dessas apresentações sobre as experiências de Pequim, ela quer falar um pouco sobre a experiência da Universidade de Tsinghua e do ensino de planejamento urbano na China. Okay, so Tsinghua University is one of the top universities of China. Tsinghua University é uma das mais importantes universidades da China. So we will celebrate our, let me think, 110 anniversaries next year. Eles vão estar comemorando o seu 110º aniversário no próximo ano. School. You may see from the diagram at your right hand the campus of Tsinghua University. À direita, embaixo, vocês podem ver um mapa do campus da universidade. Which is listed by Forbes as one of the most beautiful campus all over the world. Que é listada, foi caracterizada como um dos campos mais bonitos do mundo. I've been there. I witnessed it. So the School of Architecture is one of the 20 schools of Tsinghua University, and it was founded in 1946. Então, a Faculdade de Arquitetura é uma das 20 escolas que foram fundadas em 46 na Universidade de Tsinghua. It is composed of 4 departments engaged in the education and research of architecture, urban planning and design, landscape architecture, and building science and technology. Então, a faculdade é composta de 4 departamentos, um sobre educação e pesquisa em arquitetura, outro sobre planejamento urbano e design,
outro sobre arquitetura de paisagem e outro sobre ciência da construção e tecnologia. So there is something quite unique is that Tsinghua University has also two design firms, one in architecture, another in urban planning and design, which function as a platform for the as an internship platform for the faculty members and also the students. E o interessante é que ligadas à faculdade tem duas firmas de desenho como uma base prática de experiência de estágios e de experiência profissional, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, eles têm uma empresa ligada à arquitetura e a outra ligada a design e planejamento urbano. So that's the place where the faculty members and the students can take part in practice beside their research and education. Então, são duas ferramentas onde tanto os alunos quanto os professores podem estar ligados a experiências práticas para além do ensino e da pesquisa. So as the school is transformed from the Department of Architecture, at our school, architecture is always regarded as a general discipline integrating science, technology, humanities, and arts. Então, a faculdade, a arquitetura é vista como uma disciplina geral que integra ciência, tecnologia, humanidades e artes. So we take sciences of human settlements as the theoretical foundation of the school, which highlights the integrity of architecture, planning, and landscape. Então, a base, o fundamento teórico da faculdade são as ciências dos assentamentos humanos, que foca na integração entre arquitetura, planejamento e paisagem. So the school is engaged on one side the actual development demand of China, at the same time the academic forefront issues of disciplines. Então, assim, duas preocupações centrais as demandas reais de desenvolvimento da China e os grandes desafios mais acadêmicos dos assuntos da disciplina. And also from the very beginning, the school highlights the combination between education, research, and practice. E a escola busca combinar três elementos, que é a educação, pesquisa e prática. I think this is very important for the profession of urban planning. We have to be involved in practice, otherwise we will be, cut away from the reality. E ela acha muito importante, para ela, uma das coisas centrais é que o planejamento urbano ele tem que estar conectado à realidade, não pode ficar cortado para fora da realidade profissional. So following the principles mentioned above, the faculty members are closely involved in a huge number of practice and research with a quite wide spectrum at different scales. Então, a partir desses princípios que ela anunciou antes, os professores da faculdade estão envolvidos num conjunto de atividades práticas em uma escala muito ampla, desde a... Please. Yes, so that includes regional and urban rural planning, such as the planning research of Beijing. Isso inclui desde o planejamento urbano rural, como é envolvido nesse plano de Beijing. So it includes architectural and urban design projects. For example, in the middle of at the bottom is a new science park near the campus of Tsinghua University. Então, também essa preocupação com o desenho urbano e a arquitetura, por exemplo, estão envolvidos na construção de um novo centro tecnológico que fica ao lado do campus. So the photo at your right-hand bottom is the library of Tsinghua University, which is designed by one of our faculty members. Abaixo à direita, vocês podem ver o prédio da biblioteca que foi projetado por um dos membros do corpo docente. So there are also some landscape planning and design projects, as showed by the photo at the top right, is the Olympic Park in Beijing.
Além disso, eles também trabalham com planejamento e design de paisagens, como vocês podem ver na foto à direita acima, que é um parque que foi criado na época das Olimpíadas. So there are also projects regarding the heritage preservation and urban renovation in the old city. For example, the small photo showed a renovation project in the old city of Beijing with the drum tower and bell tower in the photo. Então, também estão envolvidos na preservação do patrimônio e ali em vários projetos de renovação de antigas áreas construídas tradicionais que são renovadas também no sentido de preservar a memória. So the research and the practical projects are not only in China, but sometimes also abroad. E esses projetos práticos de intervenção da faculdade se dão tanto na própria China como também fora da China. So as the leading school in architecture, planning and landscape, our school is also quite active in international education. Dentro desse projeto de ter também um impacto interno e externo, eles têm bastante parcerias internacionais. So we launched the first English program of Master in Architecture in 2008. I think until now we already received 2 Brazilian students. E eles, a partir de 2018, criaram esse programa de mestrado em inglês, que desde 2018, segundo ela, provavelmente já teve 2 alunos brasileiros. We also run double master degree programs with our international partners in architecture and landscape architecture. Eles também têm programas double master, acho que deve ser tipo doutorado, sanduíche, com programas com cursos externos que fazem aulas na China. Nowadays, we are also working on the joint PhD program with also our international partners. E também estão desenvolvendo programas de doutorado conjunto com parceiros internacionais. So, as in School of Architectures all over the world, joint design studio is quite popular at our school. So, at your right hand, the 2 diagrams showed a joint design studio between MIT and Tsinghua, which I personally chaired. E aí, no caso ali à direita, tem 2 exemplos de projetos de design urbano que foram feitos. Um deles é com o MIT dos Estados Unidos, que ela mesma coordenou. We also send our students overseas to do internship, and of course, faculty and student mobility is very, frequent and normal. E eles também têm programas de estágio no exterior. E a mobilidade dos professores e de estudantes é bastante normal, bastante comum para eles. It's a pity that this year, because of the COVID-19, all mobility was suspended, and we hope someday in future we can still continue this kind of faculty and student mobility. Infelizmente, agora, nesse ano, esses projetos de mobilidade foram suspensos por causa da Covid, mas eles esperam que rapidamente essa situação volte a se normalizar. So the diagram at your left hand shows the geographical distribution of students in our English program. So there are students from Brazil. Então, e ali à esquerda embaixo tem no diagrama a origem dos estudantes que participam da mobilidade, dos programas de mobilidade deles, e tem 2 estudantes do Brasil. So the school also takes the lead, thinks it's first in the field of urban planning. Então a escola ela é líder lá na China nessa área de planejamento urbano. So we started to offer courses on civic design as early as in 1951. Em 1951 eles começaram cursos de design cívico. And then we initiated the graduate and PhD programs in 1981, and a department was established in 1988. Eles também começaram programas de graduação e doutorado em 81 e o departamento foi estabelecido em 88.
But our undergraduate program is quite new. It was only initiated 9 years ago. Mas o programa de graduação deles é bem novo, começou apenas em 2011. So at this moment, we run a 4-year undergraduate program, 2 or 3-year graduate program, and a 3 to 5-year PhD program. Então, os programas, mais ou menos mostram como é que são os programas deles. Então, o undergraduate, que eu acho que corresponde à nossa graduação, é em 4 anos, depois 2 a 3 anos do que eles chamam de graduate, que deve equivaler ao nosso mestrado, e depois 3 a 5 anos de doutorado. So also along with the process of urbanization and also the planning system, the education also evolved. Então, assim como no caso dos conceitos de modo geral, o processo educativo também evolui. So today, in our education, urban planning concerns different skills, from building complex to urban block, and then to urban district, even region. Então, e aí nesse sentido, em termos de escala, o ensino deles busca evoluir desde complexos urbanos locais para quadras urbanas, distritos urbanos e até regiões agora. And the concerns expands from physical environment to have more considerations on economy, social issue, and cultural perspective, and even ecological issues. E a evolução em termos de conteúdo busca evoluir da questão física e ambiental para a questão da organização funcional, especialmente em temas sociais, econômicos, culturais e ecológicos e de governança. So in terms of methodology, apart from qualitative analysis, data analysis, or let's say qualitative analysis becomes more and more popular. E em termos de metodologia, a questão de análises qualitativas estão se tornando cada vez mais populares. But it should be noted that our department is quite small, especially in the Chinese context. É importante ter em conta que o departamento deles é relativamente pequeno, especialmente em termos no contexto chinês. So for our undergraduate program, each year we have about 15 to 20 students. No programa de graduação, eles têm normalmente 10 a 20 estudantes, de 15 a 20 estudantes. And then for graduate program, we have about 25 to 30 students. E no programa de graduação, que eles chamam, que eu acho que corresponde ao nosso mestrado, são 25 a 30 estudantes. And then for PhD, each year we have less than 20. E no PhD, no doutorado, eles têm menos de 20. So even though we are the leading institute, but we are not big. Então, nesse sentido, ainda que eles sejam o instituto líder na China, eles não são grandes. So at our department, we always highlight transdisciplinary methodology and try to formulate the theory of urban planning, besides the theories in urban planning. Então, eles, do ponto de vista disciplinar, eles buscam sempre uma transdisciplinaridade, e aí estão buscando abordar as teorias de planejamento urbano como teorias em planejamento urbano. So this diagram shows a little bit like the theoretical matrix, which we highlight at our department. That means when we work on urban issue, we always focus on man and the relationship between man and nature. E aí, nesse diagrama, eles fazem uma síntese dos principais princípios, mas que tem sempre como ponto de partida e como centro o homem, os assentamentos humanos e a sua relação com a natureza. So that concerns different skills, from building to community to city to region, and even to think about the world. E isso envolve, na verdade, diversos tipos de habilidades, de capacidades, que vão desde a questão da construção, para pensar a questão
do meio ambiente, as questões mais amplas até da cultura e da sociedade. So that also concerns different systems from the physical environment, including infrastructure, settlement, and also concerning the social aspect and human being, and as well as the nature. Então, isso aí sempre busca vincular as várias dimensões, começando pela questão mais de infraestrutura e de construção física, passando pelas questões das relações humanas e chegando às relações do homem com a natureza. So transdisciplinary approach should be adopted concerning ecology, economy, technology, society, and arts. Então, essa abordagem interdisciplinar envolve pensar as questões do ponto de vista da economia, da sociedade, das relações humanas, das artes e da ecologia. So the key idea is to try to through this transdisciplinary research to work out various solutions regarding the actual problems. Então, a ideia toda é usar justamente essa abordagem interdisciplinar como um instrumento para conseguir criar ações práticas de transformação urbana. So the objective, of course, the objective of urban planning is try to bring our students some values, for example, the harmony and equity among men, generations, regions, and between man and nature. Então, entre os objetivos, eles têm como ponto de partida proporcionar aos seus alunos valores baseados na ideia de harmonia e equidade entre as pessoas, entre as gerações, entre as regiões e entre o homem e a natureza. And help them to structure the knowledge system concerning both urban and rural areas, man-made and natural environments, and regarding macro and macro spaces. E a ideia de estruturar um sistema de conhecimento preocupado tanto com a questão das áreas urbanas como rurais, das áreas construídas pelo homem com o ambiente natural e dos micro e dos macro espaços. And try to help them to set up a design thinking to master the method of creatively solving problems through design and innovation. E a ideia, então, de pensar o pensamento projetivo, né, um método de resolução de problemas de forma criativa como um processo tanto de planejamento, de design, como de inovação. So, of course, finally, the goal is to bring them skills and capabilities to create and shape sustainable and livable cities for all. E a ideia, então, é justamente prover os estudantes de habilidades e de capacidades no sentido de criar um espaço de vida mais humano para todos. So, I will use this slide to close my presentation. So in China, at this moment, we realize that traditional urbanization mode at the cost of resource consumption, environmental pollution, and ecological degradation has been proved unsustainable. Então, para ir fechando, ela quer apresentar alguns argumentos como fechamento. O primeiro é de que o modelo tradicional de urbanização, ele se realiza a um custo de consumo dos recursos naturais, poluição ambiental, degradação ecológica, e que se demonstrou insustentável. So therefore, we have to try our efforts to work out a new mode of urbanization for sustainability and livability through innovations in planning, in policy, and also in institution. Então, eles buscam construir um novo modelo de desenvolvimento para a sustentabilidade e para a qualidade de vida, que deve ser estimulado e promovido junto com o desenvolvimento, com inovações em termos de planejamento, de políticas e desenvolvimentos institucionais. So urban planning is both a professional practice and a professional discipline. Planejamento urbano, portanto, é uma prática profissional, mas também uma disciplina profissional.
So as professional practice, urban planning is in constant changing, try to cope with the rapid changes of the social economic development. Então, enquanto uma prática profissional, o planejamento urbano tem que estar sempre se reestruturando para enfrentar as rápidas mudanças que se vivem. But on the other side, urban planning as a professional discipline, it should insist on self-completion to lay down the values, structure the knowledge system, and train the technical skills for the students and the young generation. Então, e enquanto uma disciplina, o planejamento urbano deve insistir na autocompletação, no sentido de estabelecer valores, estruturar um sistema de conhecimento e treinar as habilidades profissionais. So all over the world, there's no one mode of urbanization which is applicable to all countries or regions. So there should be diversified development based on common understanding and through comprehensive innovations. E, por fim, ela insiste de que não existe um modelo de desenvolvimento que seja aplicável para todos os países e regiões, que devem haver sempre modelos diversificados, baseados no entendimento comum e em torno de valores abrangentes. That justifies the exchange between our two institutions and also between China and Brazil. Isso justifica a ideia de uma cooperação entre as nossas instituições e entre a China e o Brasil. So I will stop here. Thank you very much for your translation, Tarson, and also for the audience listening. Thank you very much. It was really a brilliant presentation and very easy to translate. You speak very slowly, so it was really easy to me to do. It was a pleasure. Thank you. Professor Eber. Hi. Thank you very much, Professor Liu, for your explanation about the big urban issues in China, contemporary China, and about the approach of your course about the urban planning, the architecture, and the soul is a very different issues, but there are many similar issues between Brazil and China, and the urban transformation and the higher level of the transformation in the few decades is very different, the historical process, but it's very similar the actual point nowadays. I think so. There is a big possibilities of building the cooperation and the exchange, research and learning and practices, because our faculty, the formation is very practical too. And so very much, and thank you, Tarson, for your effort. And I don't know excuse me. Eu abro agora as questões e de saída eu vou dar o privilégio ao Tarson de fazer a primeira questão como uma pequena maneira de procurar compensar teu esforço e dedicação nesse trabalho, que não é nada fácil, particularmente para alguém que não é um tradutor, né? Mas, enfim, alguém que tem uma fluência em inglês e já uma certa experiência de realizar essa atividade. Tarson, te passo a palavra imediatamente e aí depois aguardo as questões dos estudantes que estão aqui e eventualmente aqueles que estão assistindo pelo Facebook. He opened the floor for questions. Yes. And as I did all the hard work of translating, he allowed me to make the first question. And I would like to ask something that made me curious,
because you mentioned that one of your first course was about civic design. And you also mentioned that one of the trends you have now in China is about community engagement. I worked for a long time with participatory budgeting and issues like, because my origins in political science, I'm not an architect. So I work more with this kind of issues of civic engagement, participation, things like that. So I became curious on these two issues. What means this course of civic design, and what kinds of civic engagement you work with? Just let me translate the question first. Eu perguntei para ela, porque ela mencionou duas coisas que são um pouco da minha área de trabalho, que lá pelas tantas, ela disse que um dos primeiros cursos que eles tinham era de design cívico. Eu não sei o que é isso, eu perguntei para ela o que é o design cívico, e ela mencionou também que uma das tendências lá era de um crescente envolvimento da comunidade nos processos de planejamento. Eu pedi para ela falar um pouco mais sobre isso. Please, Professor. Okay, civic design is another name for urban design. Nowadays, it is called urban design, but in the 1950s, it was called a civic design. So it's not only for a large-scale project, which will use an architectural methodology to present the future of that area. So that means you will think about how you organize the public space, how you organize different urban functions in this area. So it's more like how do they say that, a presentation of a large-scale project by way of architectural design rendering. Let's see it that way. So for public participation, I mean, you know, traditionally we didn't have that thing. So this idea was also introduced from the West, following the opening up and reform. And when nowadays private ownership is popular in China, there are more and more intention for public engagement. And even the government realized the necessity of public engagement. I'll give you an example. For example, during the COVID-19, you know, in China, we had the lockdown. So in the residential community, it's really a self-organization of the local governments. So it's a kind of public engagement for self-organization. Of course, this is a particular situation, but that already shows the voluntarily willingness of the residents to participate to this kind of issue. And also nowadays, even from the planning perspective, for example, in Beijing, in certain districts, we invite professional planners to be a community planner. So they will work together with the local government to think about what they can do to bettering or to beautify their living environment, what they need for public services, things like that. Of course, there's also public participation during the planning procedure, but it's more like, I would say it's more superficial, because it's, you know, when you talk about strategic planning, it's hard for normal people to understand. But if you work at the local community level, it's much easier to have them be involved. Ok, ela disse que chamavam do curso de design cívico, mas isso na verdade era um outro nome para falar em planejamento urbano, mas era mais voltado para projetos de larga escala, onde se desenvolveu uma metodologia arquitetônica de apresentar as transformações urbanas para a população. Agora, sobre participação pública, participação cívica, participação cidadã, ela disse que isso não era muito comum nos tempos atrás, porque não havia muito espaço para participação, mas que olha que paradoxo interessante para nós pensarmos, com a privatização, com a autorização para ter propriedade privada, o interesse do cidadão fica mais evidenciado e, portanto, a necessidade de consultar o cidadão se torna mais premente.
Então, o governo também está se dando conta de quanto mais envolvimento ativo dos cidadãos, mais eficiente se torna o planejamento. E ela mencionou especificamente como parte dessa emergência da participação na China, esse processo do lockdown do Covid-19, onde as comunidades tiveram que se organizar quase que autonomamente para enfrentar os desafios da pandemia, e que, então, isso também abriu espaço para uma auto-organização, para uma organização da população. E eles têm mais experiências com isso também na área de renovação urbana, onde eles convidam planejadores para apresentar para a comunidade as possibilidades de transformação, mas que ela diz assim que isso, em geral, é uma coisa que é mais superficial, assim, não chega a ter profundidade, acha que para as questões de grandes planos urbanos é mais difícil de tu envolver a comunidade, porque a comunidade não tem conhecimento suficiente, mas que para coisas mais locais, para iniciativas locais, eles pensam que a participação ela é mais interessante. Thank you. Thank you, Professor Jian Liu. Tarson, muito obrigado. Professora Luciana, Professora Luciana Miron has a question for you. Por favor, Luciana. Thank you so much, Liu Jian, because our ideas is quite interesting for us. And I'd like to ask to you, talk a little bit more about two aspects, because these aspects for us are a huge challenge. For example, the integration between university and society, this link between practice and research and learning. And another challenge for us, our program with 50 years old, we have a lot of difficulty in innovation. And this approach related to design thinking seems to be quite interesting to establish a better relationship between empathy, creativity, and innovation. Can you talk a little bit more about this? Okay, I will try. I will firstly talk about how the university can be well have a better interaction with the society. It really depends. I mean, as Tsinghua is the leading university in China, so we usually have a quite good relationship with the both the central government and the local government. So whenever they have difficulties, they will go to the university and we can work together. For example, at this moment, I personally work together with the Ministry of Housing and Urban Rural Development for a new legislation. So they will come to us. So and also whenever we have some new idea, we function as a kind of think tank for local and both local and the central governments. A Luciana perguntou fundamentalmente sobre duas coisas. A primeira era sobre essa questão da integração do ensino e da pesquisa com a prática, e perguntando para a professora explicar melhor como acontece na China. A professora disse que, como eles são o curso mais importante, mais antigo, eles têm uma forte integração com o governo e eles funcionam, cada vez que o governo tem uma questão prática para enfrentar, o governo recorre à universidade, que eles funcionam também como uma espécie de think tank, ou seja, um espaço de pensamento de antecipação dos problemas e de pensar nas soluções, de forma com que eles são sempre colocados como um recurso que o governo demanda sempre que necessário. And apart from the government, there's also the role of enterprises, that means from the market. So again, I think probably because of the high reputation of Tsinghua University, and also because of our alumni, who many of them are the leaders of the enterprises. So we also have a quite close collaboration with the market, with big enterprises. E além disso, dessa relação com o governo, eles também têm uma forte relação com o mercado,
tanto por conta do prestígio da universidade, quanto pela qualidade dos alunos, a Tsinghua University está sempre sendo demandada também pelo setor privado. Well, regarding the second question about how we can do innovations, it's not easy always, but I think in China, it's because the country is undergoing rapid development. So there are always demands from the society. And if you want to make yourself be more capable to better service the society, you have to think about innovations. So that's one aspect. Então, em relação à questão da inovação, a questão principal deles é que, pelo fato da China estar vivendo um processo de intensa transformação urbana, há sempre uma demanda forte da sociedade em relação aos planejadores urbanos para enfrentar esses problemas, e nesse sentido eles são quase que forçados ou desafiados permanentemente a pensar em soluções inovadoras. So another point is that actually, I think probably it's again a big difference between China and Brazil. Tsinghua University, even though it's an independent academic institute, we are under the administration of the Ministry of Education. So there are always, requirements and demands from the ministry. So we have to make ourselves adaptable to their requirements. E além disso, do ponto de vista institucional, ainda que a faculdade ela seja academicamente, institucionalmente independente, ela é vinculada ao Ministério da Cultura, ao Ministério da Educação, e que o Ministério, portanto, está sempre também fazendo demandas de natureza política institucional para a faculdade. So another thing is that, for example, I talked about the establishment of the new planning system. It's a result of the restructuring of the central government. Actually, the planning was transferred from the Ministry of Housing and Rural Development to the new ministry called the Ministry of Natural Resources. So this change bring about a huge consequence to the academic development, because originally urban planning in China is more physical, so it's kind of physical design. But land use planning is more relied on the discipline of geography. So now at our school, again, there's a big debate on whether we should bring in the knowledge of geography beside the knowledge of design. Então, além disso, eles são constantemente desafiados a pensar, e agora que houve essa mudança nas reformas governamentais, a reforma do governo central, que estabeleceu um novo sistema de planejamento, e nessa mudança do sistema de planejamento, a área de planejamento urbano está sendo deslocada que seria um Ministério de Moradia e Desenvolvimento Urbano para o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, está havendo um deslocamento do planejamento de uma questão mais de construção, né? Eles dizem que sempre a tradição de planejamento é sempre mais física, de design urbano, de construção mesmo, e agora está se deslocando mais para uma visão regional, e eles inclusive estão repensando o quanto que precisa de incorporar também da geografia, porque o conhecimento, o planejamento regional tem muita relação com a geografia, e há uma forte discussão no interior da faculdade nesse momento de incorporação também da geografia como uma disciplina importante para o planejamento urbano. I think the diversity of planning education might be a trend. For example, nowadays in China, as in our school, we have the planning program. And then if you go to the School of Public Affairs, they also run a planning program. If you go to like a Department of Geography, of course, they have their planning program. Even in the Department of Civil Engineering, they have their program of urban planning. So because we have different background
And then there is the trend of diversity. I think at our school, we still insist on design, which should be the core and even the character of our planning program. Então, e no caso dessa questão da diversificação do planejamento, é importante ter em conta de que essa ideia de planejamento envolve também outras disciplinas, outras instituições. Então, ela diz que, por exemplo, na escola de políticas públicas, eles também têm um curso de planejamento, na escola de geografia, eles também têm um curso de planejamento, e mesmo na escola de engenharia civil, eles também têm cursos de planejamento, que, então, a partir desses diferentes backgrounds profissionais, tu tem uma visão bastante diversificada, mas no caso deles, eles têm um foco muito grande no design urbano. I hope I answered your question. Sorry if I don't. Espero que tenha respondido a sua pergunta e se desculpa se não. Of course you did. Yeah, and it's very interesting because the PROPUR is a interdisciplinary program of the urban planning, but it's very strong the presence of the physical urbanism influence, because the program is in the architecture faculty. Yeah. And so I think it is very similar the situation of your course in the Tsinghua University. I don't know, because now is late in the China, in Beijing, no? And because we are 11 hours, no, for the difference, and I think you would like to thank you for your available and your contribution is very, very clear and interesting. The similar, the difference, so in your approach and your process and our process now, and I don't know if you would like to finish your participation, and or Tarson, Luciana, I don't know, there is the... Thank you so much, Liu Jian. What's really insightful for us, new ideas, and at the same time, it's interesting to us to verify that some characteristics maybe we already have here, like the multidisciplinarity, but at the same time, you have a lot of difficulties in innovation, for example. But thank you so much for your lecture and your answers. And we hope it's a start of a long relationship between our universities. And thank you so much. I think because the time probably we're tired, and I believe we need to finish this activity. Thank you so much on behalf of our program. Thank you. And also thank you, Tarson, for your translation. Very hard and good work. Thank you very much. Thank you. Thank you, Liu Jian. Hope to see you soon. Yeah, so we keep in touch and hope we see each other in person in future. Okay. See you. Okay. Yeah, see you. yeah. Bye-bye. 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 See you, son. Thank you very much for your explanation to us. Thank you. It's my pleasure. Okay, see you. Bye-bye. Have a nice day.